Satanás questiona onde está o poder dele. Jesus fica imóvel. O demônio questiona se prefere morrer de fome e se não dirá nada. Jesus continua calado. Ele vira e diz o que está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás se afasta. Pilatos questiona o que ela pensa que está fazendo e a chama de louca. Cláudia pede que se acalme, mas Pilatos diz que não permitirá que o desautorizem dessa maneira. Cláudia diz ter certeza de que Joana não quis afrontá-lo e pede que a deixe resolver essa situação. Pilatos deixa bem claro que não tolerará insubordinação de quem quer que seja. Ela diz que assim fará e parte. Pilatos grita de raiva e questiona o que fez de mal aos deuses para receber esse fim de mundo e manda trazer Chuza ali imediatamente. Petrônios parte para cumprir. Tiago reitera que não quer mais nada e que está sem fome. Barrabás diz saber que é por causa de Débora. E Simão questiona se tem família. Tiago responde que sim e que veio para Jerusalém para estudar as Escrituras. Simão demonstra interesse em aprender a ler. Cláudia a chama para perto e diz que não pode fazer isso, pois é um momento muito delicado. Joana diz que, sendo bem tratados, perderão fervor da revolta, alegando que estão apenas reivindicando o que é certo. Cláudia responde que é apenas o costume usar os estandartes de Roma. E Joana diz que é por isso que não recrimina o governador, mas que ele errou ao insistir no erro. Ela diz querer respeitar a seu Deus e afirma que as negociações fluirão melhor com a barriga cheia. Hélio confirma que ela está se superando nas falas e nas audácias. Cláudia diz que deixarão como está e parte para falar com seu marido. Os soldados comentam que estão dando mordomia aos manifestantes. Débora conta de seu interesse em querer conhecer Roma. Ela diz que a amiga deve estar querendo sair dali e voltar correndo para a capital. Helena diz que Roma é bastante bonita, mas que Jerusalém também tem seus atrativos, com cores que ela nunca tinha visto antes. Débora rasga elogios para os soldados romanos e questiona se Petrônios é bravo daquela forma. Helena conta a situação de Cassandra e diz que não consegue enxergá-lo como uma pessoa má. Ela diz que o vê como um irmão. Débora começa a comentar tudo o que tem de bonito ali, como perfumes e maquiagens, e diz que devem ter trazido de Roma algum segredo para deixar a pele viçosa. Helena dá todos os detalhes e para que servem. Débora experimenta. Pilatos exige que controle Joana, pois o que está fazendo é inadmissível. Chuza garante que as intenções dela foram boas, mas Pilatos afirma que se importa com ações e pede que não tente desculpar o indesculpável. Chuza parte. Pilato diz que não aguenta mais, pois não tem um instante de sossego. Ele comenta que o quanto está sendo atordoado, mas Petrônios diz que a culpa não é dele, alegando que Jerusalém sempre foi instável. Pilatos questiona por que está repetindo o que já sabe, mas Petrônio responde que, apesar de tudo, Joana e Chuza serão importantes para eles. Pilatos diz saber, confirmando que foi por isso que não a crucificou por traição, e afirma que irá se banhar, pois está se sentindo sujo. Jesus está no alto da colina, ele se agacha e senta. Ele está cansado. Ele observa tudo à sua volta, mesmo estando atordoado. Satanás se aproxima novamente e diz que chegou a hora de provar se realmente é o Filho de Deus. Eles estão no templo. Satanás mostra a cidade santa e manda atirar-se dali para provar que é o Filho de Deus, e assim os anjos virem salvá-lo. Ele afirma que nunca o deixarão sozinho para tropeçar em uma pedra. Jesus observa atento e reflete. Ele olha fixamente e diz que também está escrito o que não deve tentar o Senhor, seu Deus. Jesus volta à colina, no deserto. Mais pessoas chegam para o batismo. A mulher sai das águas. Felipe diz que tudo está se espalhando e André confirma que não para de chegar gente e não vê a hora de contar para seu irmão que quem tanto esperavam chegou. Eles ajudam mais pessoas a descerem para o rio. Simão joga a rede. Ele trabalha arduamente. Ele recolhe a rede para jogá-lo novamente. Felipe diz que, pelo que ouviu, Simão é um pescador como ninguém. André confirma e diz que seu irmão é meio ranzinza, mas tem um coração mole. Eles partem. Mais pessoas observam o batismo. Simão Pedro continua a pescar em seu barco. Ele recolhe a rede novamente. Zebedeu e seus filhos também estão pescando. Simão os vê. Os barcos se aproximam e eles se cumprimentam. Zebedeu questiona como estão os peixes hoje e Simão diz que estão preguiçosos como eles. Todos acham graça. Simão Pedro afirma que ele estava chorando como criança na tempestade. E Zebedeu diz que pode pedir ajuda quando precisar, já que André ainda não voltou. Simão aconselha que vão
vão ao norte. Zebedeu agradece a informação e pede que os filhos agilizem. Em Cafarnaum, Mateus conta que não se batizou com João Batista e que Aziza sugeriu que cobrasse mais, como os outros publicanos. Simão fariseu aconselha que tenha mais autocontrole. Um homem o cumprimenta, mas não fala com Mateus. Ele os observa e parte. Mateus percebe e Simão diz que precisa ir, mas pede que pense no que falaram. Eles se despedem e seguem seus caminhos. Cisa comenta ser um absurdo seu marido voltar de Jerusalém e lhe trazer umas bobagens de presente. Laíla diz que Mateus sempre está lhe dando coisas, mas acaba concordando que ele deveria ter trazido joias para ela. Cisa diz que ele deveria ser mais esperto e cobrar mais, como os outros publicanos. Laíla responde que ele deve ter medo, mas Cisa diz que ele é um tolo, pois não aproveita as oportunidades que Deus dá. Laíla diz que ele é um bom marido, mas Cisa diz que pode ser melhor e a chama para as compras. Elas pegam tudo e partem. Jairo cumprimenta Simão e comenta como não deve ser fácil ele ser cunhado de um publicano, desdenhando ao ouvir que é um trabalho como um outro qualquer. Simão diz que, segundo o conselho dele, jamais deveriam ter aceito a ajuda de um centurião romano para a construção da sinagoga. Jairo diz não ser tão fácil assim e que deve voltar às escrituras partindo. Eles se despedem. Gabriela recebe Cornélios. Ele diz que veio entregar a tigela nova que prometeu, pois seu ensopado foi crucial para sua melhora. Sara agradece e fica feliz em ajudar. Gabriela diz que deveriam ter alguém para ajudá-lo, mas ele afirma que a solidão é sua companheira, além de que irá embora antes que Simão chegue, já que não gosta da sua presença. Ele parte. Gabriela diz que os romanos deveriam ser assim como ele. Sara comenta que os judeus deveriam ser bons, sem exceção. Simão continua navegando. Os outros pescadores observam tudo. Zebedeu diz que faz tempo que seu filho está na água e o filho diz que irá atrás do irmão. O pai pede que tenha cuidado e ele pula. Ele nada. Simão se aproxima com o barco e questiona o que houve. Zebedeu conta que a rede prendeu em alguma coisa e que João mergulhou, mas está demorando demais para voltar. Simão também pula. Zebedeu pede que Deus os proteja. Joana diz que ela ficou linda com as especiarias. Helena diz que ela pode levar, pois trouxeram bastante de Roma. Débora agradece. Helena comenta que Joana teve muita coragem em levar comida para os revoltosos, e as duas confirmam que se admiram. Joana diz que Pilatos não gostou nada do ato, enquanto Hélio diz que Chusa também não está contente com ela. Joana diz que ficaram quietas até a raiva passar. Helena lhe passa por Romano. O filho retorna e conta que não conseguiu encontrar João. Simão retorna com ele e Zebedeu dá graças a Deus. Eles põem no barco e tentam acordá-lo. Simão diz que não foi nada grave e que logo estará bem. Todos agradecem. Simão brinca dizendo que já pescou um peixe grande e que já devem voltar, pois está prestes a chover. Eles competem para ver quem chega primeiro ao barco, mas João diz que hoje não falará mais nada dele. Simão diz que só foi buscá-lo lá, pois sentiu sua falta e o abraça. Cisa debocha, questionando se terá peixe fresco hoje. Sula debocha, dizendo que não sabia que sanguessugas comiam peixe fresco. Laila pede para irem embora, mas Cisa diz querer ter notícias de Maria e questiona a Sula como vai a irmã. Sula responde que sua irmã está ótima e que tem muitos afazeres, diferente dela. Cisa questiona se o primogênito dela se parece com o pai, mas Laila a repreende. Sula diz que ela se acha demais para quem é casada com um publicano e faz a lei dos romanos. Cisa diz que irão embora, pois não precisam de peixe, já que tem carne de carneiro todos os dias. Sula espera que passe mal. Laila diz que não perde a oportunidade de irritar, mas Cisa diz que ela merece. Os barcos retornam. Mateus questiona o que houve, mas Cisa exige que a deixe em paz, alegando que não deve aparecer com peixe para o jantar. Sula observa sua família retornar. Miriam cozinha. Eliseba arruma tudo. Os irmãos estão preocupados. Tiago espera que o mensageiro tenha avisado o irmão deles, mas o outro responde que deve estar se referindo a Tiago, alegando que não sabem nada de Jesus. O caçula responde que não devem tocar no nome de Jesus, pois nunca está ali. O mais velho confirma. Maria pede que não falem assim, mas Eliseba diz que estão certos. Miriam diz que a missão de Jesus é salvar o povo de Deus e que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ioná chega e diz que, se seu pai aceita a vontade de Deus, eles também deveriam aceitar. Maria agradece o apoio.
Miriam pede que não briguem, pois José está muito doente e isso não faria bem. Ela mostra que preparou um delicioso caldo e pede que sirvam-se para se acalmar. O irmão volta a desdenhar, alegando que, enquanto eles estão com um caldo ralo, Jesus deve estar se esbaldando como um rei em Jerusalém. O caçula concorda. Pilatos diz que ela disse que resolveria o problema, e Cláudia diz que fez o que achou melhor para todos, alegando que já estão cansados de ficar ali no palácio, afirmando que violência só gera mais violência, e defende Joana. Ele se aproxima dela, ela o massageia como presente. Ele diz que não quer discutir, mas afirma que ela fez mal. Ela o massageia e ele confirma que agora está fazendo. Ela comenta que ele perde a calma com facilidade e afirma que, com o tempo, tudo se ajeitará. Ele comenta que falou com Petrônios que já perdeu a conta dos problemas. Ela começa a beijá-lo e diz que deve exercitar a paciência. Ele diz que tentará, reconhecendo que a paciência não é seu forte. Ele diz que paciência para ele é sinônimo de covardia. Ela pede para o criado se retirar. Ele assim faz e ela se aproxima, adentrando a água. Ele questiona se está louca, mas ela questiona o porquê, já que em Roma sempre fizeram isso. Eles se beijam. Ela questiona se gostou e ele diz ser muito melhor que a massagem. Ela diz que a intenção dela é acalmá-lo. Os manifestantes continuam no palácio. O soldado diz que ela não parece uma camponesa como os outros. Tiago continua quieto e conta que veio para a cidade para estudar suas leis, alegando que ficará ali para que o governador perceba o quanto está errado. O soldado diz que ele está ali enquanto sua irmã está desprotegida, mas Tiago relembra que seus irmãos não moram em Jerusalém. O soldado questiona sobre a moça que viu mais cedo, pois viu os dois juntos. Tiago diz que Débora não é sua irmã e exige que fique longe dela. O soldado acha um lindo nome e parte. Tiago levanta e parte. Simão comenta a lua e Barrabás diz que os romanos não conseguem chegar lá. Ele diz que não sairão dali enquanto não retirarem os estandartes. Simão lembra de quando dormiram na rua, pois somente tinham o céu sobre suas cabeças. Ele relembra como sua mãe repartia tudo entre eles. Barrabás diz que tudo seria diferente se não tivessem queimado seu pai e afirma que ele e sua mãe serão vingados, alegando que Petrônios pagará pelo que fez. Simão aconselha que não se meta em problemas, pois pode não ter a mesma sorte pela terceira vez seguida. Barrabás repete que a hora de Petrônios chegará mais cedo ou mais tarde. Jesus abre os olhos. Satanás está ao lado dele e o observa. Ele diz que preparou uma bela surpresa. Jesus levanta. Satanás o leva para ver os reinos do mundo que estão sob o seu domínio e afirma que tudo pode lhe pertencer se aceitar se curvar perante ele. Ele pede que se curve. Jesus o encara. Petrônio dá instruções e o guarda diz que assim fará e que nada sairá do controle, e que Caio prometeu se controlar. Também conta que a pessoa que pediu está lá fora e veio trazer por Nicodemos. Ele retorna com a pessoa e Nicodemos, e Petrônios o dispensa. Nicodemos diz que não entende o que pode querer, e Petrônios questiona onde vivem leprosos como ele. O leproso responde que é nas cavernas fora dos muros da cidade, pois ninguém quer conviver com eles. Petrônios questiona se alguma Cassandra vive com eles. O leproso diz que não se lembra e pede desculpas por não poder ajudar, já que muitos nem dizem seu nome para não lembrarem a vida que tinham. Petrônios pede que o leve até lá, pois é a única chance de encontrar sua irmã. Nicodemos tenta intervir, mas ele está decidido. Ele pega frutos e lhe dá, alegando que lhe dará recompensa em ouro se encontrar sua irmã. Ele se despede de Nicodemos e parte. Antipas diz que não tem como condenar Batista e Judas questiona o que mais sabe. Antipas conta que o Messias já está entre eles, mas é o próprio Batista quem o preocupa e afirma que as cobranças de Herodíade o consomem. Herodíade responde à serva que não tem fome, mas sim raiva. Ela diz que essa música está irritando. Ela olha para o marido. Salomé se aproxima e Antipas a puxa. Ele diz querer que ela dance. Herodíade vê tudo. Salomé se questiona se poderia dançar. Antipas diz que está precisando de algo belo. Salomé diz estar cansada. Herodíade diz que está farta e se levanta. Ela se aproxima do marido e joga os instrumentos longe. Ela diz que não haverá mais música nem dança enquanto Batista continuar vivo a difamando. Todos observam. O soldado caminha observando os manifestantes. Caius confirma que está tudo tranquilo e pede que alguém se revolte para matar a sede da espada, alegando que ela não precisa de água, mas sim de sangue. O soldado diz que Petrônios não quer confusão. Nicodemos tenta chamar por Tiago. Ele acorda. Nicodemos diz que não o surpreende vê-lo entre os revoltosos, mas teme que o pior aconteça. Ele conta que esteve com Petrônios e que virarão céus e terras para encontrar Cassandra. Também diz que está difícil conseguir a retirada dos estandartes.
Barrabás. Ele diz que também não está triste por ele ter se unido aos revoltosos, pois sabe que tem bastante orgulho deles. Caius diz que está demorando demais, alegando que devem resolver isso logo. Ele mostra que foi Barrabás quem começou tudo e que não deve ser difícil atiçá-lo. Caius se aproxima deles e diz saber quem são, citando a carroça no meio da estrada. Simão diz que se descontrolou e Caius continua debochando. Simão conta que são irmãos, mas Barrabás pede que não dê atenção a ele. Caius continua debochando para atiçá-los, citando a mãe morta deles, chamando-a de vadia e escrava. Barrabás se levanta e exige que fique quieto. Caius continua debochando. Ele diz que deve oferecer a garganta, mas Barrabás diz que deveria insultá-lo de igual para igual, mas não armado. Satanás diz que pode oferecer o poder sobre tudo e sobre todos, como o mais precioso, e pede que se curve. Jesus o observa.